Louvado seja o santo nome do Senhor. Bendito seja Deus, engrandecido sempre é o Senhor no céu e na terra, porque Ele é santo, Ele é maravilhoso. Deus tem cuidado do seu povo aqui na terra. Meus amados irmãos, eu sou o pastor Josemar de Lima, aqui da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Estamos nessa batalha, Essa batalha nos últimos dias que precede aí da vinda do Senhor Jesus Cristo. É uma batalha constante. Os verdadeiros cristãos estão aí na luta, na batalha, e não pode, e nem é hora de esmorecer. Não é hora de desistir, é hora de caminhar e seguir adiante. Também mandar meu abraço para a irmã Socorro, aí de Jacaraú. Irmã Socorro, ela mora em Jacaraú e vai sempre lá para o sítio Cipual, ali na igreja do pastor Antônio Viegas. Eu mandar meu abraço para todos esses irmãos aí do sítio Cipual. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, eu quero falar de um tema aqui, trazendo você para prestar atenção a esse tema. Eu quero fazer uma comparação junto com você. Faça uma reflexão aí na sua vida. A começar por mim aqui. Fazer uma reflexão em minha vida, na tua vida, como é os cristãos dos nossos dias, de hoje. Como se comportam esses cristãos? Será que esses cristãos dos dias de hoje, 2024, eles são pelo menos parecidos com aqueles cristãos lá de trás, lá do século passado, lá do século, dos anos de 1400, 1500, hein? Lá no Império Romano, naquela época? Será que esses cristãos, eles têm sangue no olho, têm sangue do sangue de Jesus Cristo na alma deles, como esses aqui tinham? Eu vou fazer uma comparação desses cristãos aqui, que morreram nas arenas comidas por leões, por causa do santo nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje? Eles morrem? Aqui não era um evangelho pregado, cobrando dinheiro para pregar. Aqui não era cristãos que era orientado por mercenário, por homens mercenários que só pensavam no dinheiro. Não, aqui era cristãos que morriam pelo nome de Jesus Cristo. E aqui nas arenas, eles iam para quê? Para fazer festa para o imperador. Isso aqui era uma diversão para os imperadores romanos. E era assim que esses cristãos morriam, comidos por leões, outros nas fogueiras, queimados nas fogueiras, naquela tão falada Santa Inquisição. Olha só, Santa Inquisição. Eu vou falar desses dois temas aqui, da tal Santa Inquisição, que de santa essa desgraça não tinha nada, de santa essa praga não tinha nada, isso era o próprio diabo que matava os cristãos. E vou falar, começando aqui pelos cristãos no Coliseu. Mas antes vamos ler aqui a palavra de Deus, para a gente embasar isso que eu vou comentar para você neste dia, para que você reflita a sua maneira de crer, para que você reflita e tome uma posição na sua vida, que não é hora de se brincar com o evangelho, não é hora de se brincar de ser cristão, ou é ou não é, ou você é ou você não é, porque tem muitos aí encapados de crentes, que o diabo não pode bater o pé, que ele já corre com medo. Ele já se acovarda, ele já entrega tudo, entrega os pontos. É esse o tipo de cristão, de crente que nós temos nos nossos dias hoje, meus irmãos.
São os crentes velhos fracos, mais fracos que a água de batata. Dá até nojo de ver certos crentes. Dá até náusea, dá nojo de ver certos tipos de crente, certos comportamentos de tipo de crente hoje no nosso mundo. Porque o evangelho virou esse evangelhozinho aí de quinta categoria. É o evangelho que tem que ser pago, você tem que pagar para orar, você tem que pagar aquele pastor para ele orar por você, você tem que pagar por uma cura, você tem que pagar por uma libertação. Hoje tudo é pago dentro das igrejas hoje. É uma casa de cobrar imposto, entendeu? Por isso que o cristianismo hoje é essa coisa enfadonha aí. Eu quero ver aqui. Eu quero ver esses daqui. Vamos ler a palavra de Deus. Aqui o título de Apocalipse capítulo 18 está assim: a queda de Babilônia, lamentações sobre a terra. Vai haver uma grande lamentação sobre a terra, meus irmãos. Quando esta grande Babilônia, essa prostituta cair. Aqui está se falando de uma igreja. A Babilônia. Chama-se a igreja romana. Ela é a grande Babilônia. E ela vai cair. E a queda será grande. Não se iluda não. E haverá grandes lamentações na terra. Choro e ranger de dentes. Você está brincando? Você está pensando que a coisa é fácil? Não, a coisa vai ficar preta, o nó vai apertar, meu irmão. E eu quero que aperte mesmo, para a gente sair logo dessa desgraça dessa terra podre e imunda. Vamos lá. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Eita, glória a Deus. Esse anjo aqui é o anjo todo-poderoso, viu, meu irmão? E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda, e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Enriqueceram, não foi? Esse evangelhozinho aí de toma lá da cá, não é? Esse evangelhozinho da prosperidade, não é isso? Vocês não juntaram riquezas? Vocês aí não ficaram bilionários, hein, senhores? Vocês que gostam de tomar dinheiro das pessoas. Vai vir aqui um acerto de conta, viu, para vocês, pastores. Vocês, pastores que gostam do dinheiro, que o negócio é dinheiro, é prosperidade, que estão pregando aí o resultado, é pregação só de resultado, é mostrando só o resultado. Mas não manda o povo se converter, não estão pregando contra o pecado, não estão batendo forte no pecado, não estão chamando o povo para uma nova vida, se converter dos seus maus caminhos, se arrependerem dos seus pecados. Eles não estão preocupados com isso porque estão ligados com a mãe, a grande prostituta, a Babilônia. Eles estão ligados, eles são filhos da igreja católica. Eles são filhos da igreja romana. É o mesmo espírito. Aqui diz a palavra de Deus. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. A ordem é sair. Mas, pastor Josemar, sair de onde? Saia de todo o evangelho enganoso. Saia desse evangelho de mercenário. Deixa esse pastor falando sozinho, saia enquanto há tempo. Saia, fique só na sua casa. Fique com a Bíblia Sagrada, fique com o Evangelho, mas fique sozinho, fique sozinha, minha irmã, mas não se envolva. Saia dessa grande Babilônia, que isso aí vai cair. Os dias dessa grande prostituta Babilônia está contado. Caiu. Está caído.
Olha aqui o que a Bíblia diz sobre ela. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Está pensando que Deus esqueceu? Tá pensando aqui que Deus esqueceu? Nunca esqueceu. Olha aqui o que diz Apocalipse capítulo 17. E a mulher estava vestida de púrpura. A cor púrpura. Qual é a cor púrpura? Que cor? É vermelha. Mulher na Bíblia aqui representa a igreja. E essa aqui é a igreja católica romana. Tá aqui, é a Bíblia Sagrada que diz. É a igreja católica apostólica romana, que de apóstola ela não tem nada. Ela é uma assassina cruel. Foram 6 milhões de judeus que mataram na Segunda Guerra Mundial. E ela estava conivente com aquele ditador bandido chamado Adolf Hitler. Estava junta. Está aqui o que a Bíblia diz. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas. Ela é a dona do ouro do mundo. O Vaticano, lá um dos porões do Vaticano, é abarrotado de ouro. E pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Apocalipse capítulo 17, versículo 4 e 5. E na sua testa estava escrito o nome mistério. O que é que eles dizem da doutrina da Trindade? Eles falam assim: isso é um mistério. Mistério da iniquidade. Essa desgraça aí dessa doutrina que diz que é a Santíssima Trindade, isso é mistério da iniquidade, isso são demônios. Você não vai ver a trindade do céu. Você tem uma trindade de atributos, de ofício de um Deus. Um mesmo Deus com vários atributos e vários ofícios. Está aqui. Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Você vê aqui que ela é mãe? Você já viu uma mulher ser mãe sem ter filho? Pode até nascer e morrer, mas ela teve, ela pariu. Então, essa prostituta aqui, ela pariu as filhas. E quem são as filhas? As igrejas evangélicas. As denominações evangélicas, elas são filhas da igreja católica. É o mesmo Espírito. Olha aí se elas não creem na mesma doutrina. Olha aí se elas não creem na doutrina da Trindade. Porque o que vai fazer o sinal na mão aqui de Apocalipse capítulo 13, versículo 16, o sinal na mão e o sinal na testa, o sinal na mão é companheirismo, é dizer que estão juntos. Então, as igrejas evangélicas que se dizem protestantes, que eles não protestam mais de nada, elas são filhas da igreja católica romana. Eu não chamo isso de apostólica, que de apóstola ela não tem nada. Isso é uma mentirosa. Dizer que Pedro foi o primeiro papa, se Pedro era casado. Olha que hipocrisia, que pouca vergonha. Pedro era casado e Pedro nunca teve em Roma. Pedro nunca teve em Roma. Aí disseram que Pedro foi o primeiro papa e os coitados, meus amados, preciosos irmãos, aí tudo iludido, tudo enganado por essa meretriz, por essa prostituta. Então, eu quero dizer para você, meus amados irmãos, os cristãos aqui, ó, esse cristão aqui, porque veja que antes era a Roma dos imperadores. Antes era a Roma dos imperadores. Como isso foi, com o passar dos tempos, eles são maquiavélicos, eles mudaram de Roma dos imperadores para a Roma dos papas. É Roma dos papas agora, então não é mais Roma do imperador. Mas o papa que está aí, isso é um imperador do mesmo jeito como era o imperador aqui, Júlio César, César Augusto, Nero. Todos eram os imperadores.
né? Então, veja aqui. Você vai assistir agora, eu quero que você preste atenção, você vai assistir agora um filme com isso aqui. O que era que esses cristãos, o que acontecia com eles? Eu vou passar o filme e em seguida a gente comenta sobre a outra desgraça que é a chamada Santa Inquisição. Assista aí o filme, por favor, para você ver como eram os cristãos de antigamente e faça uma comparação com esses cristãos aí fracos, feitos de água de batata. Esses cristãos amorfadinha, que querem o evangelho melzinho na chupeta. Hoje esses cristãos de hoje, eles querem o evangelho só de resultado. Os crentes de hoje querem só o resultado. Querem Jesus só por conta dos benefícios. Eles não estão querendo pagar preço de nada não. Mas aqui, o evangelho aqui, não era a respeito disso. Aqui era o evangelho, aqui era pelo amor do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eles iam para as arenas para ser comidos por leões, mas iam ali cantando e glorificando ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Assista aí o filme. Veja a situação, como era a perseguição de Roma. Isso é os cristãos no Coliseu, em Roma. A perseguição romana. Para divertir o imperador. E eles cantavam, eles glorificavam a Deus, porque sabiam que iam morrer aí nesse lugar. Como é diferente dos cristãos dos nossos dias. Como é diferente para esta palavra de Deus chegar até nós. Olha aí como eles sofreram. Os imperadores de ontem são os papas de hoje. Mudou só de nome. Vou repetir. Os imperadores de ontem são os papas de hoje. Era a Roma dos imperadores e mudou para a Roma papal. Mas o espírito é o mesmo. Não se iluda. Não se iludam. O espírito é o mesmo.
Será que os cristãos de hoje, eles sofrem isso? Os cristãos dos nossos dias são muito almofadinha. Eles querem um evangelho açucarado. Está aí os cristãos de ontem, antigamente, os mártires que morreram pela palavra de Deus. Então você assistiu? Você viu como era que os cristãos, a situação que os cristãos enfrentavam? Que eles não batiam pino, eles iam adiante mesmo morrendo, sendo comidos por leões, mas eles estavam ali cantando e louvando ao Senhor Jesus Cristo. E agora vamos falar aqui a respeito, aqui ó, Santa Inquisição. O que é que essa desgraça tem de santa? Me diga aí, por favor. O que é que essa coisa aqui chamada Santa Inquisição tem de santa? Me diga. Que matava o povo, atrocidava. Isso não tem nada de santo. Essa Inquisição, eles condenavam as pessoas. Existia o primeiro inquisidor, foi chamado um tal do Frei Tomás de Torquemada. Tomás de Torquemada. Esse cabra era ruim. Pense num menininho ruim, viu? Esse Frei Tomás de Torquemada. Ele era assessor dos reis. O reino de Castela, na Espanha, o nomeou e foi o homem-chave na Inquisição Espanhola. Esse Frei era um homem cruel, perverso, ruim. O cabra era ruim. Para impor suas ideias, ele não queria saber de que forma ia matar as pessoas. Matava assado na fogueira, matava de cabeça para baixo, enfiava um ferro assim na pessoa, embaixo saía em cima na boca, espetado. De todas as formas, esse Frei Tomás de Torquemada fazia. Ele era conhecido como o martelo dos hereges. O que era uma heresia? Tudo aquilo que eles achavam que era uma heresia, então você ia ser julgado por essa tal de Inquisição. Ali você era julgado, condenado e morto. Sabe como? No nome de Deus. Isso era tudo feito no nome de Deus, não era no nome do diabo, não. Por isso que eles colocavam o nome de Santa Inquisição. Não, o Santo Inquisidor determinou que tinha que ser morto na fogueira, assado, vivo. Tinha que ser vivo. Você lembra da Joana d'Arc? Está lembrada lá da Joana d'Arc? Ela aparece aqui também, sendo assada na fogueira, sendo queimada viva na fogueira. Ela sendo queimada na fogueira. Mas por quê? Porque diziam, Joana d'Arc foi julgada porque achavam que ela era uma bruxa. Joana d'Arc, ela nasceu em 1412, na cidadezinha da França chamada Domremy. Era no interior da França. E ela era uma camponesa que lutava na frente de batalha. Lembra da Guerra dos 100 Anos? Ela batalhou ali, então ela foi presa, levada para o julgamento, para o inquisidor de lá, e ali ela foi condenada. Ela foi presa no ano de 1430 e morta no ano de 1431. Mas por quê? Porque ela foi levada para a fogueira e queimada viva. Por quê? Porque diziam que ela era uma bruxa. Ela foi julgada dizendo, os inquisidores diziam que ela era uma bruxa. E isso não era verdade, era uma mulher batalhadora. Mas a igreja não queria saber. A igreja não queria saber. O importante era tirar de cena essas pessoas que causassem ameaça para a igreja. Eles não queriam saber. Você vai ver que quando chega lá no ano, ali o ano de 1517, que surge Martim Lutero, aquele monge católico alemão, que vem pregando as 95 teses contra o Vaticano, ele dizia, a mensagem de Martim Lutero dizia, não, a justificação vem através da fé.
Você é justificado através da sua fé. Essa foi a mensagem de Martinho Lutero para o tempo dele. Para o tempo dele, lá pelos anos de 1517 a 1520 e por aí vai. Era a mensagem de Martinho Lutero. E aí ele foi perseguido. Ele foi perseguido, e era para pegar ele e matar. O pessoal da Inquisição queria matá-lo mesmo. Mas é assim, mas por conta do quê? Uma simples mensagem que ele trouxe. Ali daí aconteciam os adultérios com aqueles papas. Os papas no adultério, aquelas irmãs sendo estupradas, sendo defloradas, e muitas, quando ficava grávida, o que é que eles faziam? Arrancavam aqueles filhos e colocavam lá para os crocodilos comer. Era a pior desgraça. Por isso que a minha Bíblia aqui está chamando ela a prostituta, a mãe de todas as abominações da terra. Está chamando ela, essa igreja católica romana, a Bíblia está chamando ela aqui, a prostituta, a mãe de todas as prostituições da terra. E a mulher aqui está representando igreja. E a mulher estava vestida de púrpura, ela só veste vermelho. Pode olhar aí que os cardeais é tudo de vermelho. E de escarlata, e adornada com ouro, é a dona do ouro do mundo. O Vaticano tem o ouro. Os judeus têm o papel moeda. Presta atenção. O Vaticano detém todo o ouro. E os judeus detêm o papel moeda. E pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Aqui, Apocalipse capítulo 17, leia do versículo 1 até o versículo 5. Diz que ela é a mãe de todas as abominações da terra. E ela pariu suas filhas. Quem são elas? Essas filhas? Essas igrejas evangélicas que estão unidas com a igreja romana através da doutrina da Trindade. Essa doutrina é a matriz para a marca da besta. Se você crê nessa doutrina, você está marcado com a marca da besta. A marca da besta a besta não é um bicho de 7 cabeças não, meus irmãos. Vamos deixar dessa ilusão que esses evangélicos, esses pastores ensinaram para vocês. A besta representa um poder. A besta é um poder. Por isso que aqui existe duas bestas no Apocalipse. Uma que subiu da terra, uma que subiu do mar. As duas bestas. Então, uma é os Estados Unidos e a outra é a Igreja Católica Romana. Entendeu? É o Vaticano. Então você tem que entender isso. Essas atrocidades aqui, a Bíblia diz que Deus não esqueceu de nada disso aqui. Deus não esqueceu de nada. E pode ficar certo. Pode ficar certo. O que é que a Bíblia está dizendo? Saia dela, povo meus, para que não seja participante dos seus pecados. Você não ser participante disso aqui. Ah não, pastor José, mas eu não estava lá não. Nessa época eu não era nem nascido. Mas você é conivente com ela, porque você está com ela. Você tá comungando com o que ela diz. Eu quero repetir. Antes era o Império Romano, através de seus imperadores. Era o Júlio César, era o César Augusto, era o Nero, né? Era o Nero, era tantos outros. Mas agora saiu da Roma dos imperadores, aí mudaram para a Roma dos papas. Roma papal, Roma dos papas, que é o mesmo espírito da Roma dos imperadores. Não mudou nada. Só mudou a maneira sutil de enganar. Aqui com os imperadores, eles matavam mesmo, não queriam nem saber. Crucificavam de cabeça para baixo. Mas quando passou para Roma dos papas, olha o que eles fizeram olha o que eles fizeram na chamada Santa Inquisição. Vê se não é o mesmo espírito. Mas era a Roma dos papas. Mas o espírito é o mesmo.
São imperadores romanos da mesma forma. Então, meus irmãos, eu não quero aqui fazer uma apologia ou criticar, né? Fazer uma segregação religiosa. O interesse aqui não é esse. Nós estamos falando aqui da história secular, da história dos cristãos aqui na Terra. Mas você tem que contar a história, você não pode negar os fatos dessa história. Você não pode negar, você tem que ser verdadeiro e mostrar como eram os cristãos de antigamente para os nossos cristãos dos nossos dias. Os de antigamente, eles foram queimados em fogueiras, eles foram assassinados em praça pública, foram comidos por leões, mas não negavam a sua fé. E os de hoje? Os de hoje, meus irmãos, esses crentes dos nossos dias, eles não podem ter uma dorzinha de cabeça. Eles não podem ter uma dorzinha de cabeça. Mas por quê? Porque a maioria dessas igrejas que são mercenárias, essas casas da moeda, esses cobradores de impostos, eles ensinaram as pessoas a ser esses crentes aí. Ensinaram as pessoas a ser esses crentes aí almofadinha, só querem sombra e água fresca, querem o céu, querem ir para o céu, querem ir para o céu, mas como? Dessa forma, dessa maneira, vocês não vão chegar nunca lá no céu. Vocês não vão chegar nunca lá no reino de Deus. Dessa maneira aí, se não houver um arrependimento da tua alma, se não se arrepender dos teus pecados, deixar todo esse sistema velho sujo, imundo, sabe? Esse barril de bolota de porcos que se tornou a maioria dessas igrejas evangélicas nos nossos dias, se tornou uma casa de demônios e não casa de Deus. São casas de demônios dentro delas, com a maioria desses pastores mercenários a enganar as pessoas. É o mesmo espírito disso aqui. É o mesmo espírito que matava lá atrás, eles matam da mesma forma hoje. Matam espiritualmente falando. Só que vão matar dessa forma aqui. Vão voltar a matar dessa maneira aqui. Pode ficar certo que vão fazer a mesma coisa. Não se iluda não. Não se iluda com essa capa religiosa que você colocou na sua vida. Porque tem muitos que só tem a capa de religiosidade. Coloca a Bíblia debaixo do braço e diz, eu sou crente. Mas você é crente em quê, rapaz? Em que está baseada a tua fé? Numa placa da igreja? É. Você tem que basear a sua fé na palavra de Deus e crer nela como um todo, de cabo a rabo. Agora, na realidade, nossos irmãos dos nossos dias, esses chamados crentes dos nossos dias, meu Deus, dá até pena deles. Dá até pena desses cristãos dos nossos dias. Como são frouxos, como são covardes, como são mentirosos, fingidos, hipócritas. É uma hipocrisia só que a gente vê dentro dessas igrejas. É falta de sinceridade. Não há sinceridade na maioria desses crentes. Não há sinceridade. Olha o comportamento de vocês aí. Olha o comportamento de vocês que estão dizendo que vão adorar a Deus, vão para a casa de Deus adorar. Isso é casa de demônios, isso não é casa de Deus. Olha a forma de adoração aí. Vamos aí para a marcha para Jesus. Vão aí para essa abominação aí que criaram aí, marcha para Jesus. Isso é do diabo, não tem nada a ver, Jesus não está nisso aí não. Perderam completamente a noção de quem é Deus. Você está pensando o quê? Que aquele Deus que falou com Moisés, lá na sarça ardente no deserto, esse Deus que falou com Abraão na sua tenda, aquele Deus que visitou lá Daniel na cova dos leões, aquele Deus que estava ali com Sedraque, Mesaque e Abdenego, lá naquelas caldeiras ardentes, aquecidas 7 vezes lá no reinado Babilônia, do rei Nabucodonosor. Você acha que esse Deus grande e poderoso vai se passar a descer para vir para uma marcha para Jesus? Você acha? Você acha com mulheres seminuas, com homens adúlteros, muitos afeminados, lésbicas, toda a classe de espírito está nessas marchas para Jesus? Você acha que Deus vai descer para estar numa coisa dessa? Isso é marcha para o diabo usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus mesmo não está nessa nojeira não.
Mas eles não fazem. Eles não fazem. Isso é o mesmo bezerro de ouro que fizeram lá no deserto para adorar. Essa aqui é a realidade, meus irmãos. É o mesmo Espírito. Não se iluda. É o mesmo Espírito. Então eu chamo a sua atenção para que você creia no Evangelho. Creia na mensagem da hora. Creia no Evangelho para o tempo do fim. Vamos pregar a palavra de Deus. Doa quem doer. Goste quem gostar. Mas vamos ficar com a palavra. Pois é ela que me dá a garantia da minha salvação. Ela dá a garantia também da tua salvação, meu irmão. Da tua salvação, minha irmã. Agora, se você quer ficar nesse oba-oba aí da religião, que fique, faça bom proveito na grande tribulação. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.